Olá, queridos. Boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade, nós vamos falar sobre o antijudaísmo de Jesus Cristo. Vejam bem, nós vamos falar sobre o antijudaísmo. Não estamos falando sobre antissemitismo. De já a gente faz aqui uma distinção entre antijudaísmo e antissemitismo. Por quê? Porque geralmente os judeus eles acusam os cristãos de serem antissemitas. Não, na verdade os cristãos eles não são antissemitas, eles são antijudaísmo. Ou seja, o cristianismo ele é anti-judaísmo, mas ele não é antissemita. E fique isso bem claro. Até porque os fundadores do cristianismo eles eram semitas. Jesus era um judeu, os discípulos e apóstolos eram judeus. Então, levando-se em conta a origem do cristianismo, é errado esta acusação dos judeus em dizerem que o cristianismo é antissemita. Bom, o mundo sim, ele pode ser antissemita. O mundo ele é antissemita. A igreja, a partir principalmente do Novo Testamento, o Novo Testamento ele não é antissemita. Ele é anti-judaísmo, ou seja, a doutrina do cristianismo ela se opõe à doutrina do judaísmo. Então, que fique bem claro isso. Então, aqui eu vou mostrar nesse vídeo o anti-judaísmo de Jesus Cristo. Mas como pode, professor? O senhor acabou de dizer que Jesus era um judeu. Sim, ele era um judeu. Os apóstolos eram judeus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus e os apóstolos eles eram anti-judaísmo. Veja, eles não eram anti-judeus, eles eram anti-judaísmo. Ok? Que fique bem claro essa distinção. Os apóstolos, Jesus Cristo, eles não eram anti-judeus, eles eram anti-judaísmo. E eu vou mostrar isso para vocês aqui. Ó. Vamos lá, a começar aqui do capítulo 1. Evangelho, nós vamos considerar o antijudaísmo de Jesus Cristo, principalmente no Evangelho de João. João capítulo 1, versículo 11. O que diz aqui? Ó? Vamos lá. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Veio para o que era seu. Ou seja, Jesus ele foi enviado para quem? Para os judeus. Para a nação de Israel. Mas a nação não o recebeu, ou seja, os judeus não receberam a Jesus. João, a partir desta declaração aqui, João ele vai construir toda a sua narrativa no Evangelho. A partir desta declaração aqui, porque ele diz que os judeus não receberam a Jesus, Jesus veio para o que era seu, ou seja, para a nação de Israel. Mas os seus, os judeus, não o receberam. Então, a partir daqui, João vai construir toda a sua narrativa, mostrando que Jesus Cristo ele lançou a sua oferta para a nação de Israel. Principalmente no Evangelho de João, Jesus Cristo é apresentado de forma muito clara como o Messias. De forma muito clara, Jesus diz para todos ouvirem que ele é o Messias enviado, que ele é o pão que desceu do céu. Isso a gente vê no capítulo 6 de João. Então, claramente, João mostra Jesus Cristo como sendo o Messias. E no discurso que nós temos de Jesus, segundo o Evangelho de João, ele diz para os judeus que ele é o Messias. Jesus ele diz abertamente para os judeus que se eles crerem em Moisés, eles também crerão em Cristo. Por quê? Porque Moisés falou a respeito de mim, de Jesus Cristo. Então vamos lá, queridos. Continuar aqui. João capítulo 8 e versículo 44. João 8, 44. O que diz aqui? A partir do versículo 42, disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai,
Ele está falando com os judeus. Certamente me amareis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ok, queridos, aqui é uma das palavras mais duras que Jesus Cristo já levantou contra os judeus. Aqui Jesus Cristo, ele claramente diz que os judeus são filhos do diabo. Porque se os judeus fossem filhos de Deus, como eles diziam, que Deus era o pai deles, então eles receberiam a Jesus Cristo. Que fique isto bem claro para você, meu querido, você que está ouvindo este vídeo. Se você me taxar de antissemita, saiba que você está equivocado. Se você disser que eu sou um anti-judaísmo, aí você está certo, porque Jesus Cristo, ele aqui se opôs aos judeus. Mas que tipo de judeus? Jesus Cristo se opôs aos judeus incrédulos, aos judeus que não o reconheciam como o Messias. Então, a palavra de Jesus aqui, quando ele diz, vós tendes por pai ao diabo, esta palavra ela foi dirigida originalmente para os judeus do seu tempo, mas ela serve para os judeus de todas as épocas. Quando os judeus de todas as épocas continuam a rejeitar Jesus como Messias, então esta palavra serve para os judeus de todas as épocas. Vocês, judeus, têm por pai ao diabo. E por que Jesus falou isso? Porque eles rejeitavam a Jesus como o enviado de Deus, como o Messias. É por isso que Jesus falou, vocês têm por pai ao diabo. Então aqui nós temos uma palavra muito dura de Jesus Cristo contra os judeus incrédulos. Ok, judeus incrédulos. Lembre-se disso. Os próprios discípulos de Jesus, eles eram judeus. E os discípulos que seguiam a Jesus, quem era o pai deles? Era Deus, o Pai. Por quê? Porque eles receberam a Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aqui João vai explicar, aos quais não nasceram da carne e nem do sangue. Ó. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? Na ótica de Jesus Cristo. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que creem no seu nome. Aqueles que recebem a Jesus como Messias. Estes são os filhos de Deus. Como nós estamos trabalhando aqui apenas a questão judaica, quais são os judeus que são realmente filhos de Deus, de acordo com a doutrina cristã? Aqueles que recebem a Jesus Cristo. João capítulo 15. João capítulo 15. O que diz aqui? Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como uma vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Ok? Versículo 20 a 24. O que diz aqui mais? Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Aqui é uma crítica aos judeus. Jesus está falando para os judeus, seus discípulos, que os judeus incrédulos perseguirão a ele, porque perseguiram também a Jesus. Se perseguiram a Jesus, perseguirão a ele. Tudo isso farão porque não conhecem a Deus e não conhecem a Jesus Cristo. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Ou seja, se Jesus não tivesse vindo e nem tivesse falado para a nação de Israel,
eles não teriam pecado. Ora, o contrário então é verdadeiro. Jesus veio e Jesus falou para os judeus. Como eles não receberam Jesus, então a nação tem pecado. A nação de Israel está em pecado, os judeus estão em pecado, estão debaixo de maldição. Essa é a mensagem do Novo Testamento. Se eu não lhes viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa de seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Ok, queridos, aqui, qual é o pecado dos judeus? Qual é? O pecado dos judeus é não aceitar a Jesus como o Messias. O pecado dos judeus não consiste em não guardar a Torá. Inclusive eu quero aproveitar aqui para aqueles que dizem que ninguém foi capaz de cumprir a Torá. Isso não é verdade. Isso não é uma mensagem bíblica. Muitos homens guardaram a lei de Moisés. Muitos homens guardaram a lei de Moisés. Mas por que Paulo e Jesus acusou eles, vamos dizer, de transgressores, de pecadores? Não porque eles não guardavam os mandamentos, mas porque eles não guardavam um mandamento. Qual é? Aquele que Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará do meio de vossos irmãos um semelhante a mim, a ele ouvireis. Este mandamento aí, o descumprimento deste mandamento equivale à transgressão de toda a lei. Por mais que um judeu guarde toda a Torá, mas se ele não crê que Jesus é o Messias, ele não será salvo. Esta é a mensagem do cristianismo. Ainda que um judeu guarde toda a Torá, ainda que ele obedeça todos os mandamentos, e sabemos que há rabinos que guardam muito bem a Torá, volto a dizer, erram aqueles cristãos, aqueles mestres, em dizer que Jesus Cristo veio morrer e veio cumprir a Torá em nosso lugar, ou veio cumprir a lei no lugar da humanidade, porque ninguém foi capaz de cumprir a lei. Não, isso não existe. Muitos homens cumpriram a lei. Muitos servos de Deus, muitos arautos do Antigo Testamento cumpriram a lei na íntegra. O pecado dos judeus é em não aceitar a Jesus como o Messias. Este é o grande pecado, é o pecado imperdoável dos judeus. Se eles morrerem neste pecado, de acordo com o Novo Testamento, eles não terão salvação. Repito, de acordo com o Novo Testamento, se os judeus morrerem no pecado da incredulidade em relação a Jesus, se eles morrerem no pecado de negar a Jesus como Messias, eles não terão a salvação. Agora vamos aqui. Eu tenho outros versículos para mostrar, mas eu acredito que estes aqui bastam para você compreender que nenhum judeu poderá herdar o reino de Deus se não nascer de novo. Nenhum judeu não poderá herdar o reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer da água e do Espírito, não pode nascer de novo. Ora, nascer da água e do Espírito, este nascimento, ele está em Cristo. Ok, meus irmãos? Nascer da água do Espírito. Quem é que nasce da água do Espírito? Aquele que aceita a Jesus como o Messias, como o Salvador. A partir do momento em que o homem crê que Jesus é o Senhor, crê que ele é o Messias, eu estou falando aqui para os judeus, a partir do momento em que um judeu recebe a Jesus como o Messias, como seu Messias, como o Senhor, então este homem, ele nasce da água e do Espírito. Volta aqui para João capítulo 1. Olha o que diz aqui, ó. João capítulo 1. Versículo 11. Ó. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Aos que creem no seu nome.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Foi isso que Jesus Cristo precisamente disse para Nicodemos aqui no capítulo 3. Vamos ver aqui. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então o novo nascimento, ele começa em reconhecer que Jesus é o Messias. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ora, mesmo que isso fosse possível, o que seria um tipo de reencarnação, Jesus mostrou que mesmo que fosse possível o homem entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo, todavia ele seria nascido da carne. E aquele que é nascido de carne não é filho de Deus. Não é porque é descendência de Abraão, não é porque tem o sangue de Abraão, não é porque seja da linhagem de Abraão que você é um filho de Deus. Você tem que nascer não da carne, mas sim da água e do Espírito. É o que Jesus falou. Jesus respondeu: na verdade, te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da carne é carne. O que é nascer do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ok, queridos? A mensagem do Novo Testamento para os judeus, ela é muito clara, não tem enigmas. É Jesus quem diz para os judeus, nas narrativas, que se eles não nascerem de novo da água e do Espírito, e este nascimento da água e do Espírito, que é um nascimento simbólico, não está Jesus falando de água literal, mas da sua palavra. Se eles não nascerem da água, ou seja, se eles não creem na palavra, se eles não nascem do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo, eles não podem entrar no reino de Deus. E nascer da água e do Espírito equivale a aceitar a Jesus como o Messias. Somente aqueles que aceitam a Jesus como Messias, estes têm nascido da água e do Espírito. Repito, esta é a mensagem de Jesus para os judeus. Esta é a mensagem de Jesus para os judeus. Se eles não nascerem da água e do Espírito, não aceitarem a Jesus como seu Messias, como seu Salvador, como seu Redentor, se eles não creem que Jesus é o Eu Sou, ou seja, o Deus do Antigo Testamento, o Deus que fez todas as coisas, eles morrerão nos seus pecados. Jesus disse: se eu não tivesse vindo e não tivesse falado para eles, e não tivesse feito sinais entre eles, qual nunca outro fez, eles não teriam pecado. Mas agora eu vim e falei para eles e fiz sinais entre eles. Não tem desculpa do pecado. Eles não têm desculpa do pecado. Então, os judeus não têm como se desculpar diante de Deus. Porque Jesus, o Messias, ele veio. E ele falou para a nação abertamente: eu sou o pão que desceu do céu. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Jesus falou mais ainda para os judeus: aquele que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Aquele que rejeita a mim, também rejeita aquele que me enviou. Em todo o Novo Testamento, é no Evangelho de João que nós encontramos o sermão de Jesus Cristo dado de forma muito clara para os judeus. Sim, Jesus, ele fez uma oferta para a nação. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus, ele se apresentou para a nação como o Messias. Ele não ocultou isso dos judeus. De acordo com o Evangelho de João, ele falou claramente isso. Ele discursou várias vezes para os judeus, a céu aberto. Ele disse claramente quem ele era. Ele fez a sua oferta para a nação. A nação não recebeu a Jesus. Então é para você, judeu, que eu estou fazendo este vídeo. Você que está me ouvindo. Enquanto você se manter incrédulo, de acordo com a mensagem do Novo Testamento é isso, enquanto você se manter incrédulo, enquanto você não receber a Jesus
Você morrerá no seu pecado. Enquanto o judeu não recebe a Jesus, ele morrerá no seu pecado sem a salvação. Ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.